Então é isso aí, nação. Vamos chegar agora com as últimas informações do nosso Mengão, né? E tem informações atualizadas sobre a suspensão de Gabigol, né? Ele foi punido ontem em uma votação que teve 5 votos a 4 e o jogador ficará de fora por 2 anos. Todavia, cabe recurso. Com certeza, o jogador deve entrar na justiça na Suíça, né? O Tribunal da Suíça, né? Então, o Flamengo fica aí prejudicado, né? Vamos dizer assim, porque o atleta ainda tinha contrato com o Flamengo até o final de 2024, né? E tem informação importante, né, acerca dessa suspensão. De acordo com o site Coluna do Fla, né, a matéria que traz o seguinte destaque: Gabigol atrasou o exame antidoping por decisão do médico do Flamengo. Isso mesmo, né? De acordo com essa matéria, o médico do Flamengo que pediu para que ele adiasse um pouco a realização do exame. Gabigol foi a julgamento na última segunda-feira, acusado de fraudar um exame antidoping em abril de 2023. Contudo, o gerente de saúde e alto rendimento do Flamengo, o médico Márcio Tanuri, que havia instruído o atacante rubro-negro. Segundo Caio Ribeiro, em participação no Boleiragem do Sport TV, a decisão de Gabigol não atender os exanimadores imediatamente foi de o Márcio Tanuri. Durante a exibição do programa, na última segunda-feira, o apresentador e ex-jogador explicou a motivação do médico rubro-negro. De acordo com Caio Ribeiro, Tanuri avisou aos examinadores que Gabigol já havia realizado atividades na academia na manhã do dia 8 de abril de 2023. Com isso, o médico do Flamengo informou que o resultado da coleta poderia ter alguma alteração. Quando o pessoal do exame antidoping chegou ao clube, o Gabigol já tinha começado o pré-treinamento dele, que é estipulado individualmente para cada atleta. E isso causaria uma alteração no exame, caso ele fizesse junto com os outros jogadores, porque ele já tinha feito a parte da musculação. Para zerar o organismo e ter um feedback mais limpo no exame, ele teria que esperar 2 horas, disse Caio Ribeiro antes de completar. Então, essa informação é bastante importante e deve ser levado em consideração que o jogador foi instruído pelo médico, né? Não é possível que o médico tenha causado esse problema gigantesco, né? Vamos torcer que, com a ajuda do Flamengo, principalmente com os advogados que irão defender o atleta na corte arbitral da Suíça, consigam provar que o jogador de fato é inocente. É claro que ele deve ser punido pela irresponsabilidade de não ter feito o exame da maneira correta. Agora, punir um atleta por 2 anos de suspensão só porque ele não realizou o exame da maneira correta, isso para mim é um abuso de poder. Gabigol foi instruído pelo Tanuri, médico do Flamengo que teria comunicado o pessoal do exame antidopagem. Ele começou os trabalhos na sala de musculação. Precisamos esperar 2 horas e aí ele vai fazer o exame como todos os outros já fizeram. Qual a diferença? Os outros jogadores chegaram depois do exame. Quando eles chegaram, o Gabigol já tinha iniciado os trabalhos. Diz que tem imagens e o horário da chegada dele para comprovar essa informação. Finalizou Caio. Condenação de Gabigol. Antes de mais nada, Gabigol foi condenado a 2 anos de suspensão por fraude no exame antidoping. Contudo, após o veredito do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, o Flamengo decidiu que vai recorrer da decisão do tribunal. Vale ressaltar que o Flamengo vai à Corte Arbitral do Esporte, CAS, para tentar recorrer da condenação de Gabigol. No entanto, o atacante está impedido
de realizar treinamentos no Ninho do Urubu e não pode sequer frequentar a sede social do Clube da Gávea. Ídolo do Flamengo, Zico ofereceu as instalações de centro do futebol de Zico para que Gabigol treine. Vale ressaltar que a pena do atacante rubro-negro começou a contar de abril de 2023, ou seja, o jogador teria que cumprir 1 ano de suspensão. Na minha opinião, é uma punição muito complicada, né? E muito severa para um jogador que sequer tinha substância em seu organismo. Vale ressaltar que, além do exame da urina, Gabigol realizou o exame de sangue. Então, se tivesse qualquer tipo de substância, se Gabigol tivesse usado qualquer tipo de droga, com certeza esses exames feitos teria acusado. Só que não acusou nada. O jogador está limpo, estava limpo naquela ocasião. E o que de fato prejudicou o jogador naquele momento foi a dificuldade da realização do exame de acordo com os oficiais, né? Gabigol teria sido bastante rude, teria feito com que os oficiais se sentissem um pouco constrangidos, né? De acordo com os oficiais e com a acusação, né? Então não sabemos se realmente isso aconteceu ou não. O que de fato nós estamos comentando aqui é que essa punição de 2 anos é muita coisa para um atleta que testou negativo, né? O resultado do exame foi negativo. E como o Neto falou, fraudar o exame é você colocar água, é você usar uma outra urina, é você não querer realizar o exame de maneira alguma. Isso sim é tentativa de fraude. Mas o que ele fez foi apenas uma irresponsabilidade de não realizar o exame da maneira correta. Mas se todos os jogadores, né, que forem fazer o exame antidoping não fizer da forma correta, forem punidos com 2 anos, pelo amor de Deus, não teremos mais futebol. Eu acho que não é só Gabigol que comete esse tipo de erro, não é só Gabigol que às vezes fica chateado com essas escolhas para fazer os exames. Então vamos torcer que ele seja absolvido na próxima vez que o Flamengo tentar recorrer e que o jogador volte a treinar, volte a jogar e dê a volta por cima com toda essa situação conturbada aí envolvendo o seu nome. Gabigol hoje é um dos maiores ídolos que vestiu a camisa do Flamengo. Depois de Zico, na minha opinião, vem Gabigol. E aí, nação rubro-negra, vocês acham que a punição de Gabigol foi realmente injusta? Participa e deixa sua opinião nos comentários.